Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você neste domingo. Mais um domingo, né? Para a gente correr atrás dos nossos estudos da Palavra de Deus. Hoje nós estamos começando uma nova jornada. Este ano todo estamos falando sobre Deus no centro de tudo. Por isso que usamos aquele texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus tem que ser nossa prioridade, tá bom? Mas neste mês, especificamente, nós vamos falar sobre Deus no centro da igreja, tá bom? Então, mês de julho, nós vamos falar sobre Deus no centro da igreja. E o tema para hoje, para esta mensagem, é sobre Cristo, o cabeça da igreja. Vamos ter uma oração e aí então nós vamos meditar, vamos refletir sobre este tema tão importante que é Cristo, o cabeça da igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento. Fala conosco através da Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai, pela manifestação da Sua graça continuamente em nossa vida. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Cristo, o cabeça da igreja. Eu quero usar Colossenses capítulo 1, verso 18 como base, tá bom? Porque a gente poderia ler desde o verso 15 de Colossenses capítulo 1, desde o verso 15, acho que eu vou ler para vocês, né? Acho que vale a pena. Colossenses 1:15 até, poderia até ser até o 19, mas o 18 é o que mais nos interessa. Diz assim, aqui Paulo está falando sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito aqui não é criado primeiro. Aqui, essa palavra primogênito indica autoridade e soberania sobre toda a criação. Então, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a autoridade de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Gente, olha que versículo. Ele é antes de todas as coisas. Por isso que até a gente precisa sempre lembrar que Deus está acima de tudo, tá bom? Nele tudo subsiste. Aí agora vem o 18, que vai ser o nosso verso mais chave aqui. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele está em primeiro lugar, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tá bom? Bom, nós vivemos, gente, em uma época em que muitas pessoas perguntam o que faz uma igreja ser forte? Vira e mexe, a gente pensa sobre isso. Será que é o tamanho da igreja que faz ela ser forte? Será que é a estrutura, é a música, é o pastor? É a quantidade de membros que faz a igreja ser forte? Mas Paulo responde a essa pergunta de maneira simples e profunda. A força da igreja não está em seus recursos, mas em seu cabeça, que é Jesus Cristo. Infelizmente, muitos grupos, muitas igrejas tiraram Cristo do centro e muitas vezes têm colocado a sua estrutura e os próprios homens. Em outras situações, você vê que as pessoas colocam a própria tradição da igreja no centro. Outros colocam um programa, líderes. E para piorar mais ainda, muitos têm colocado a igreja como uma espécie de entretenimento. Isso é um absurdo muito grande. Mas a igreja só permanece saudável quando Cristo ocupa o lugar que nunca deveria deixar. Ou seja, o centro de tudo, o cabeça.
E foi exatamente esse problema que Paulo enfrentou na igreja de Colossos. As pessoas estavam deixando de colocar Deus em primeiro lugar. Cristo estava perdendo a primazia. Cristo estava deixando de ser o cabeça. Tá? Para você ter uma ideia, a igreja de Colossos, ela estava sendo influenciada por falsos mestres. Eles misturavam o evangelho com a própria filosofia grega, com as tradições judaicas, com o misticismo, com o culto aos anjos e também com um tipo inicial de gnosticismo. Então, estava uma salada mista ali. E esses falsos ensinos diminuíam a pessoa de Cristo. Eles diziam que Jesus era apenas mais um ser espiritual importante. Então Paulo escreve, eu diria, uma das maiores declarações cristológicas da Bíblia. E ele apresenta Cristo como Criador, sustentador, Senhor e principalmente como o cabeça da igreja. Por isso que o objetivo de Paulo era mostrar que quando Cristo ocupa o centro, a igreja permanece firme. Nesse verso 18 que eu falei para vocês, que nós vamos enfatizar neste verso, tá? Nós encontramos duas palavras fundamentais. Primeiro é a palavra cabeça. A palavra cabeça no grego, ela significa, a palavra grega é kefale, tá bom? Essa palavra significa cabeça, autoridade, governo, fonte de direção, princípio de comando. Então essa palavra é muito importante. Na cultura grega, a cabeça era considerada o centro do comando do corpo. Então, o corpo inteiro depende da cabeça. Sem cabeça, o corpo perde direção, equilíbrio e vida, tá? Por isso que Paulo está dizendo que a igreja depende totalmente de Cristo, porque Cristo é o cabeça, tá bom? Então essa primeira palavra grega é importante, cabeça. E a outra palavra grega muito importante é a palavra preeminência. No grego, esta palavra é a palavra proteo, que significa ocupar o primeiro lugar, ser superior, ter a prioridade absoluta. Esse verbo preeminência, tá? Ou melhor, preeminente, tá bom? O verbo, ele aparece apenas uma vez no Novo Testamento. E Paulo escolhe essa palavra para afirmar que Cristo ele não deve ser apenas importante. Ele deve ser o primeiro em tudo. Por isso que o verso fala que Jesus, no verso 18, ele tem a primazia. Tá ok? Bom, existe uma verdade aqui em tudo isso que eu estou apresentando para vocês no verso 18, Cristo como cabeça e Cristo como preeminente ou a primazia, tá? E a verdade é que é o seguinte: uma igreja permanece saudável quando Cristo governa todas as áreas da sua vida. Gente, é por isso que temos enfatizado este ano em nossa igreja sobre a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar, Deus como primazia, tá bom? Então é muito importante atentarmos para isso. Bom, eu quero fazer algumas considerações ainda sobre esta passagem, principalmente esse verso que nós acabamos de ler, tá bom? A primeira consideração é que Cristo é a autoridade máxima. Por isso que o texto diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Observe, gente, que Paulo não diz
que é o pastor que é o cabeça da igreja. O texto não diz que é a diretoria que é a cabeça da igreja. Nem mesmo a nossa tradição é a cabeça. Paulo diz que Cristo é o cabeça. A igreja não pertence a ninguém. A igreja não pertence às pessoas. A igreja não pertence ao pastor, aos diáconos, aos membros. A igreja pertence a Cristo. Porque foi Cristo que comprou a igreja com o seu sangue. Lá em Atos capítulo 20, verso 28, diz que a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Gente, imagine um corpo cuja mão decide agir sozinha. Tenta pensar se o pé resolvesse caminhar para outro lado. Imagine se os olhos olhassem em direções diferentes. Sabe qual seria o resultado disso tudo? Caos. O corpo só funciona porque existe uma cabeça coordenando tudo. Assim também acontece com a igreja. Quando cada pessoa faz sua própria vontade, o corpo adoece. Vamos olhar como exemplo a igreja de Corinto. A igreja de Corinto vivia dividida. Lembra disso? Uns falavam assim, eu sou de Paulo. Outros falavam, eu sou de Apolo. Mas Paulo responde, todos somos de Cristo. Por isso que é muito importante nós pensarmos quem é que está governando a nossa vida. Quem é que governa a igreja? A Igreja Batista Maranata é uma igreja local, tá? Nós representamos a Igreja de Cristo pelo mundo, tá bom? Quem é que governa as decisões da chamada Igreja Universal? O que é a Igreja Universal? A Igreja Universal é o corpo de Cristo espalhado pelo mundo. E aí não estou olhando denominação, eu estou olhando para todas as igrejas como corpo de Cristo. Mas quem é que governa as nossas decisões? Quem é que governa a opinião pública? São as tradições? Ou será que é Cristo? Pense sobre isso. Quem tem que governar a nossa vida é Jesus Cristo. Tá bom? Então, a primeira consideração é Cristo é a nossa autoridade máxima. Uma segunda consideração é que Cristo ele é a fonte da vida. Por isso que o texto diz que ele é o princípio. A palavra grega para princípio aqui é a palavra arche, que pode significar origem, fonte, autoridade, ou seja, aquele de quem tudo procede. Esse é o sentido. E Paulo ensina que a igreja vive porque Cristo vive. A igreja Maranata existe porque Cristo existe. A igreja Maranata não é um botequim, não é um bar que pode ser fechado a qualquer hora. Não. Enquanto Cristo estiver dentro da igreja, a igreja vai funcionar. Mas no dia que nós retirarmos Cristo de dentro da igreja, a igreja fecha. A igreja se acaba. Por isso que a nossa força não vem da nossa organização. A nossa força não vem da nossa programação. Hoje em dia as pessoas estão tentando fazer programas diferentes para atrair os outros. Não é isso. Nossa força vem da presença de Cristo. As pessoas precisam ser atraídas por aquilo que Jesus tem, né? Por isso que em João capítulo 15, Jesus claramente diz, sem mim nada podeis fazer. Isso é a pura verdade.
Sem Jesus, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Por isso que a igreja pode ter um templo muito bonito, a igreja pode ter uma tecnologia de ponta, a igreja pode ter bons músicos, mas sem Cristo somos apenas uma organização religiosa. Gente, um galho pode parecer vivo durante alguns dias depois que ele é cortado. As folhas permanecem verdes depois que um galho é cortado. Mas lentamente este galho vai secar. Por que o galho vai secar? Porque perdeu sua ligação com a videira. Uma igreja pode manter a aparência durante algum tempo, mas quando perde sua comunhão com Cristo, ela começa a secar espiritualmente. Por isso que uma igreja saudável, ela não vive apenas de atividades, ela vive da presença de Deus. Por isso que eu apelo para nós, nossa igreja e as demais igrejas dos irmãos que estão nos acompanhando, é que nós não podemos deixar Jesus de lado. Jesus precisa ser o cabeça. Jesus precisa ter a primazia sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Muito bem. A última consideração que eu quero fazer é que Cristo deve ter a primazia em tudo. Lembra que eu falei desde o começo? Cristo é a autoridade máxima, por isso que ele é o cabeça. Cristo é a fonte da vida, porque ele é o princípio de tudo. E Cristo deve ter a primazia em tudo, tá bom? É o que o versículo 18 diz, o finalzinho, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Ou a preeminência, como outras traduções. Gente, Paulo não diz na maioria das coisas. Ou seja, Cristo não pode ter a primazia na maioria das coisas, ou em algumas áreas, nos cultos, por exemplo, né? Mas ele diz em tudo. Em todas as coisas ele precisa ter primazia. Ele precisa ter primazia no culto, ele precisa ter primazia no louvor, ele tem que ter a primazia na oração. Eu costumo dizer que às vezes a nossa oração, tá? Ela é muito voltada para nós mesmos. A nossa oração tem que ser voltada a Cristo, não é? Quando nós ofertamos, a nossa oferta precisa ser dedicada a Deus, a Cristo e não aos homens. E assim por diante. Ou seja, em tudo ele precisa ter a primazia. Cristo deve ser o primeiro na adoração, nas decisões, na administração, na missão, nos relacionamentos, no púlpito, na vida de cada membro. Cristo precisa ter a primazia. Não sei se vocês se lembram, né? Lá em Apocalipse, quando nós falamos sobre a igreja de Éfeso. O texto lá em Apocalipse diz que Éfeso fazia muitas coisas certas. Por exemplo, ela trabalhava, ela perseverava, ela combatia falsos mestres. Mas Jesus tinha algo para falar para ela. Jesus disse assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe de uma coisa, gente? Às vezes a gente trabalha, a gente faz, a gente doa. Mas nós temos que pensar que nunca podemos abandonar o nosso primeiro amor a Cristo. Ou seja, aquela igreja, eles continuavam ativos, mas Cristo já não ocupava o centro do coração daquele corpo em Cristo, né? Cristo não ocupava mais, Cristo não era mais o centro. Eu estava pensando um pouquinho sobre um exemplo para dar para vocês sobre isso. O nosso sistema solar, ele permanece em equilíbrio porque todos os planetas
giram ao redor do Sol. Não sei se você sabia disso. Se um planeta resolvesse ocupar outro centro, haveria um caos. Assim também, meus queridos, é a igreja. Nós temos que girar ao redor de Cristo. Quando Cristo deixa de ser o centro, quando ele deixa de ter o equilíbrio, queridos, tudo vira um caos. O equilíbrio desaparece e tudo vira, na realidade, uma anarquia completa. Nós temos que girar em torno de Cristo, assim como os planetas todos do nosso sistema solar giram ao redor do Sol, tá bom? Toda a igreja deve constantemente perguntar: estamos fazendo tudo para Cristo ou apenas fazendo muitas coisas para os homens? Para quem estamos fazendo? Existe, gente, uma enorme diferença de fazer tudo para os homens ou fazer tudo para Deus. Eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: Paulo escreveu aos Colossenses para responder a uma única pergunta: quem é Jesus para a igreja? E a resposta é muito clara. Cristo é o Criador, o sustentador, o Senhor, o cabeça, aquele que deve ocupar sempre o primeiro lugar. Uma igreja forte não é aquela que possui os melhores recursos, é aquela onde Cristo continua sendo o centro. Por isso, meus queridos, a igreja não foi chamada para promover homens, mas para exaltar Cristo. Quando Cristo deixa de ser o centro, a igreja continua funcionando, mas deixa de cumprir plenamente a sua missão. Uma igreja cristocêntrica não pergunta o que nós queremos, mas o que Cristo deseja. A saúde da igreja não depende da fama de seu pastor, nem do tamanho do seu templo, mas da centralidade de Cristo em tudo. É isso, queridos, que eu quero deixar para vocês neste domingo. Reflita bastante nesta jornada que teremos, que é uma jornada muito importante, onde Cristo precisa ser o centro da nossa igreja. Forte abraço! Um beijo no coração. Tchau!